Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Muito bem, então eu estou no laboratório de anatomia. Hoje a gente vai falar sobre anatomia básica, e vamos falar sobre o sistema digestório, tá bom? Sistema digestório. Eu peguei algumas peças, a gente vai usar 2 peças para falar desse sistema. Nós vamos começar nessa peça aqui, que é uma peça de cabeça, aonde esse sistema começa, na verdade, na cavidade oral. E depois a gente vai para a peça principal, que é uma peça que mostra todo o sistema, passando por esôfago, estômago, os intestinos, grosso e delgado, até a gente chegar na outra extremidade do sistema digestório, né? Ele começa na boca e ele termina no ânus, não é? Tudo isso aí por compartimentos tubulares que se emaranham dentro de nós, tá bom? Então a gente vai ver todo o sistema, dar nome a todas essas estruturas, as que a gente conseguir ver na peça, e é isso, beleza? Vamos para a peça. Muito bem, então eu criei aqui um roteiro para a gente seguir. Eu nomeei na peça todas as estruturas que vale a pena a gente comentar. Vou tentar seguir esse script, né, para não ficar nada faltando. A gente vai olhar principalmente para esse cara aqui, principalmente para essa região aqui, não é verdade? A gente podia desconsiderar a parte, sei lá, introdutória do sistema respiratório, que é essa parte aqui, mas aproveitando que a gente está com a peça, eu vou tentar dar nome a algumas estruturas aqui que fogem, inclusive, do sistema digestório, até para a gente avançar e aproveitar o momento. Vamos começar falando sobre os seios, né? Os seios que são chamados de seios faciais, beleza? O primeiro que a gente pode dar nome é o seio frontal, que é esse daqui, ó, seio frontal, que está a letra A, e também o seio esfenoide, tá bom? E seio, pessoal, não sei se é em latim ou em grego, é chamado de sinus, tá bom? Sinus frontal e sinus esfenoidal, ou sinus esfenoide. É aqui que, nessas cavidades aqui, que se desenvolve a chamada sinusite, tá bom? Que é uma inflamação do conteúdo, sei lá, do muco que fica aqui, né? Daquela secreção que é secretada a partir desses seios. Então, quando a gente tem uma obstrução da secreção, ela fica aqui dentro, ela inflama, e então a gente tem a chamada sinusite. Por isso que tem algumas sinusites que doem atrás do olho, que é a sinusite que se desenvolve no seio esfenoidal, e tem sinusites que doem na testa, não é, em cima dos olhos. Então, são as sinusites que se desenvolvem no seio frontal, beleza? Mais ou menos isso aí. Ok. Conchas nasais. Então aqui a gente está falando do nariz, não é verdade? Cartilagem nasal, e na parte interna do nariz, né, na cavidade nasal, a gente tem as chamadas conchas. Então a gente tem a concha superior, que é essa daqui, concha média e a concha inferior, beleza? São essas divisões aqui que você encontra em quase todas as peças anatômicas. Descendo, a gente tem o palato duro, aqui essa parte branca, e o palato mole, que é essa parte aqui, ó. Principalmente essa parte muscular, descendo até essa extremidade aqui. Isso aqui em bege, muito provavelmente, eu acho que são glândulas palatinas, tá? Que eles quiseram representar aqui nessa peça. Mas o importante aqui é o palato, duro e mole, beleza? Essa porção muscular aqui, palato mole. Depois a gente tem a cavidade oral, que é essa daqui que está acima da língua. Isso aqui, cavidade oral. Isso aqui embaixo tudo é a língua, né? E a língua ela é dividida em algumas partes, né? A gente pode chamar essa primeira aqui de corpo da língua, e logo embaixo a gente tem uma porção muscular que chama músculo gênio-glosso, tá bom? Isso que está representado pelo P aqui, músculo gênio-glosso e corpo da língua, tudo bem? Tudo bem, aqui lábio superior, lábio inferior, não é verdade? Aqui a gente tem a maxila, essa porção branca aqui. Quase sempre que estivermos vendo estruturas brancas nesse tipo de modelo, a gente vai estar falando de osso, principalmente quando eles tiverem esses pontinhos aqui, que está mostrando a esponjosidade, existe essa palavra? Ossos esponjosos, né, com esses pontinhos aqui. Então a gente está falando de osso. Por exemplo, aqui tem uma estrutura que está branca também, mas não é um osso, mas percebam a diferença desse branco para esse branco.
correto? Então aqui maxila e aqui a mandíbula. Isso aqui são os dentes. Se esse corte aqui for um corte sagital perfeito, a gente está falando dos dentes aqui incisivos, não é verdade? Ok, língua, o que mais que a gente pode mencionar? Isso aqui que está entre a mandíbula e essa outra porção óssea é o complexo muscular ióideo. Eu não sei exatamente qual dos ióideos é esse, pode ser o tireoideio, homoióideo, acho que são uns 3 ou 4 músculos desse complexo que existe. Enfim, complexo muscular ióideo, e esse aqui é o osso ióideo, beleza? Osso ióideo, musculatura ióidea, mandíbula, bem aqui. Ok, então estamos na boca e agora a gente já está falando de sistema digestório. Aqui a gente tem um forame, tá? O Netter chama isso de forame, eu acho uma coisa meio bizarra, porque, sei lá, eu estou acostumado com os forames da caixa craniana, né? Então é um forame quase sempre dentro da minha rotina de estudo. Eu vou estar falando de osso, né? São buracos ósseos, mas o Netter chama isso aqui de forame cego. Essa cavidade aqui, bem aqui, entre a língua e a tonsila, tá bom? Isso aqui, essa estrutura é chamada de tonsila lingual, beleza? Tonsila lingual, forame cego, corpo da língua, e esse daqui é um músculo da língua, beleza? Que é chamado de músculo geniogrosso, tá certo? Cavidade oral, é para onde nós voltamos, vamos lá. Eu posso pontuar essa estrutura aqui, que é uma outra tonsila, só que ela é chamada de palatina, tonsila palatina, e logo aqui agora a gente chega na faringe, né? Principalmente a porção oral da faringe. A faringe é dividida em 3 porções, não é verdade? A gente tem a nasofaringe, que é isso aqui, ó, esse canal aqui, nasofaringe. Aqui a gente tem a orofaringe, e aqui a gente tem a laringofaringe, ou a porção laríngea da faringe, né? Tem alguns atlas de anatomia que falam assim, porção laríngea da faringe. Então, é essa porção aqui, tá bom? Logo abaixo da língua, quando você traça uma reta aqui no final do músculo da língua, você já entende que aqui a gente já está falando da laringofaringe. Beleza. Em azul na peça, quase sempre a gente vai estar falando de tecido cartilaginoso, percebem? Aqui a gente tem uma cartilagem que é chamada de cartilagem tireoidea. Aqui, outras cartilagens que recebem o nome de cricóidea, cartilagens cricóideas. E aqui é o início da traqueia, tá bom? Traqueia. Aqui, então, sistema ventilatório, a gente não precisa se apegar muito a isso. Vale a pena comentar que aqui, nessa peça, eles tentaram representar as pregas vocais, tá bom? Essa parte aqui, o início da laringe é chamado de ádito da laringe. Então, bem aqui onde está a ponta da minha caneta, ó, ádito da laringe, tá certo? Aqui tem uma porção de músculo, vocês conseguem ver? Esse músculo se chama músculo aritenoideo transverso, tá bom? Músculo aritenoideo transverso. Aqui outra estrutura importante responsável por fazer a separação desses dois sistemas, né? O sistema respiratório e o digestório, principalmente quando nós falamos de trânsito dentro dessa cavidade, ou seja, quando nós transitamos alimentos e transitamos ar, eles precisam ir cada um para o seu respectivo recipiente, não é verdade? Então a epiglote, que é essa parte aqui, ela veta que alimentos entrem aqui para a traqueia e, portanto, vão para os pulmões. Então ela fecha esse acesso aqui traquear e direciona o alimento para o esôfago, tá bom? Isso aqui é esôfago. Esse aqui é músculo esofágico, esse aqui é músculo esofágico, isso aqui é a luz do esôfago, e aqui para cima a gente tem outra porção de músculo que recebe o nome de músculo constritor superior da laringe, bem aqui, ó. Caramba, fica a caneta, aqui, tô passando a minha caneta por cima dele. Aqui, tudo isso aqui é músculo constritor laringeal, tá bom? Superior quando nós estamos falando das porções mais altas dele, né? Então a gente vem descendo ainda em músculo constritor. Quando a gente chega aqui a nível de esôfago, passa a ser chamado de músculo esofágico. Tá bom, pessoal? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não, a gente terminou no esôfago, não é? Vamos aproveitar um momento, né? Aproveitar que a peça está aqui, vamos falar um pouquinho disso aqui de cima, ó, sistema nervoso. Eu particularmente gosto muito, então veja, isso aqui em branco que eu comentei com vocês é a medula espinhal. Na verdade, ela ascende aqui até
o encéfalo, passando pelos forames vertebrais, então ela passa pelo forame magno na base do crânio e ela se torna então bulbo, ponte e mesencéfalo, que é o início de todo o encéfalo. Aqui é o cerebelo, não é verdade? Aqui é o corpo caloso, a comissura encefálica ou nervosa principal que nós temos aí nesse sistema. Aqui é a glândula hipófise e ela fica guardada em uma estrutura também muito importante craniana que é chamada de cela túrcica, que é essa porção aqui. Tálamo no 8, hipotálamo no 10, o epitálamo acho que está no 12, é bem aqui embaixo. E eu acho que é isso. Vamos passar para outra peça agora, focado no sistema digestório. Bora! Muito bem, pessoal. Então vamos lá. A primeira coisa que eu escrevi aqui do lado para vocês é sobre os elementos do sistema digestório. É importante a gente saber. E é importante a gente saber também que nós temos alguns que são principais e alguns que só assessoriam esse sistema, né? Que são elementos, são órgãos de suporte do sistema digestório. Então, por exemplo, os elementos principais são a cavidade bucal, a faringe, o esôfago, o estômago e o intestino, certo? Esses são os principais do sistema digestório. Então, vamos lá. Cavidade bucal. Alguns autores nem mencionam a faringe, tá bom? Eles pulam da cavidade bucal para o esôfago. Do esôfago, a gente precisa falar necessariamente do estômago e dos intestinos, tá bom? O delgado e o grosso, beleza? Então, de baixo para cima, intestino grosso, intestino delgado, estômago, esôfago e cavidade bucal. Se você quiser, você coloca a faringe no meio desses dois últimos aí, né? A faringe aqui no meio da cavidade oral e do esôfago. E os acessórios são os dentes, a língua, as glândulas, o fígado e o pâncreas. Beleza? Fígado, pâncreas. Pâncreas é o cara que secreta o hormônio que vai mandar o açúcar para dentro das nossas células, não é verdade? E nós temos aqui também a língua, corpo da língua, e os dentes, né? São aquelas estruturas ali que vão mastigar e triturar o nosso alimento. Nós vamos ver que isso é importante, porque quando a gente chega aqui no estômago, a gente vai falar uma hora das pregas estomacais, que são essas estruturas aqui. E a comida ela precisa chegar triturada aqui, é muito bom que ela chegue triturada, porque ela vai entrar nessas pregas, a comida ela fica nessas pregas aqui, né, moída, quando a gente moeu ela bem, e ela vai ser mais facilmente absorvida e digerida pelo nosso organismo, né? A digestão vai acontecer mais facilmente, né? Diferente quando a gente não usa muito bem os órgãos acessórios aqui, os dentes, por exemplo, e a comida chega inteira aqui, então o nosso estômago ele vai ter que jogar bastante suco gástrico para digerir aquele alimento ali que você deveria ter usado os dentes para fazer isso e aqui ele só seria absorvido, ok? Mas então vamos falar aqui agora mais minuciosamente de cada um desses elementos. Aqui a gente já sabe aqui em cima, não é verdade? Lábios, dente, língua, a gente tem aqui faringe, orofaringe, laringofaringe, então a gente chega no esôfago. Não se esqueçam da epiglote, né, que é aquele elemento que vai direcionar o nosso alimento para onde ele deve ir, junto com o músculo aritenoide transverso, que é esse músculozinho aqui, né? É um tecido muscular, mas é uma estrutura mais rígida que vai se juntar à epiglote e vai dar início aí ao nosso canal esofagiano. É esse canal aqui. Então, o esôfago ele é dividido em 3 porções. A gente tem o cervical, torácico e o abdominal, tá bom? A porção mais baixa do esôfago é chamado de esôfago abdominal. Então, a gente chega no estômago. Muito bem. Então, a primeira parte aqui do estômago é chamado de cárdia, beleza? A cárdia é o primeiro lugar onde a gente chega no estômago, depois de passar pelo esfíncter esofágico inferior, tá bom? Sempre quando nós estamos falando de esfíncter, quase sempre a gente está falando de músculo, né? Então aqui, esfíncter esofágico inferior, a cárdia. Nós temos 2 curvas no estômago, a gente tem a curva menor, curva maior, percebem? Aqui nós temos as pregas estomacais, nós já falamos. Aqui é o fundo do estômago. Então vejam bem onde é o fundo. O fundo não é aqui aonde intuitivamente a gente tenta chamar, né? O fundo é aqui, ó. Essa porção mais apical do estômago é chamado de fundo pelos anatomistas, tá? Beleza, e aqui a gente tem o segmento pilôrico, é esse final aqui do estômago, é chamado de segmento
pilôrico, então a gente chega no piloro, tá bom? Deixa eu botar minha ponta de caneta aqui para ficar mais fácil. Piloro, beleza? Segmento pilôrico, piloro, e a gente tem também aqui um esfíncter, que é o esfíncter pilôrico, né? Essas porções musculares aqui, esfíncter pilôrico. Muito bem, então saindo do estômago, a gente entra no intestino delgado, que é todo esse cara bem aqui. E a primeira porção desse intestino é chamado de duodeno, que é mais ou menos aqui, ó. Os primeiros segmentos de tubo do intestino delgado a gente chama de duodeno. Depois do duodeno a gente começa a chamar de jejuno, é o segmento medial do intestino delgado, eu colocaria minha caneta aqui, tá bom? Jejuno, e por fim a gente tem o íleo do intestino delgado, são as porções finais tubulares desse intestino mais fino. Tá bom? Então depois a gente chega no intestino grosso, e agora eu preciso colocar a minha peça. Cadê a minha peça? Opa, tá aqui. Muito bem. Então, intestino grosso é esse cara aqui. Ok, então o primeiro lugar que o nosso bolo alimentar ou fecal chega saindo do intestino delgado é no seco. Ok? Então, seco é o ambiente ali de início, aonde começa o intestino grosso. Bem aqui, seco. Aqui embaixo a gente tem o apêndice, não é verdade? Então, depois do seco, seguindo aí toda essa porção tubular, a gente vai ter os colos do intestino grosso. Então, a gente tem colo ascendente, são 4 colos, tá? Nem sempre as pessoas comentam dos 4 colos, elas costumam comentar só dos 3 primeiros, que é o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, nós temos também o colo sigmoide, que é essa porção final aqui do segmento tubular do intestino grosso. Tá bom? Colo sigmoide. Nós temos também as flexuras intestinais, tá bom? No intestino grosso a gente tem as flexuras intestinais, que são chamadas, né, ou identificadas por direita e esquerda, considerando sempre o corpo do indivíduo, né, o corpo do paciente. Então aqui é o lado direito do paciente, aqui é o lado esquerdo. Então, flexura direita do colo, flexura esquerda do colo. Tá bom? Também chamada flexura direita de flexura hepática. E essa aqui também tem um outro nome, não sei se é flexura esplênica do colo. Vou conferir para vocês e eu coloco aí qualquer coisa. Então, flexura direita do colo, flexura esquerda desse mesmo colo, tá bom? E por fim a gente vai terminando ao chegar no reto, né? E no reto aqui a gente pode falar dos esfíncter, do esfíncter interno, melhor dizendo, o externo vai estar aqui depois, né? Não está representado pela peça. E esse aqui é um músculo que é chamado de músculo levantador do ânus, tá bom? Músculo levantador do ânus e o esfíncter interno do ânus, tá certo? E eu acho que aí a gente cobriu tudo de básico dentro da anatomia sobre o sistema digestório ou o trato gastrointestinal, tá certo? Isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. Se vocês quiserem mais algumas coisas, alguns vídeos, podem deixar nos comentários o pedido. Vocês viram que essa aula aqui foi pedido de uma colega, né? Eu coloquei o comentário dessa colega, mas várias outras pessoas já me pediram também mais aulas de anatomia. Parece que vocês têm gostado bastante. Então, comenta aí, fala comigo, dá um joinha no vídeo, não deixe de se inscrever no canal. E se você acha que essa aula pode ajudar mais alguma outra pessoa, algum colega, envia para essa pessoa essa aula, tá bom? Faça isso por mim, vai me ajudar muito e também vai ajudar as outras pessoas. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, tchau!